A pessoa do Espírito Santo. Texto áureo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, os pentecostais, vivenciamos. Leituras complementares. Gênesis 1:2. O Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação. Salmo 104, versículo 30. A ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. João 16:13. O Espírito Santo possui todas as faculdades e os atributos da personalidade. 1 Coríntios 12, versículo 3. É o Espírito Santo que revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus. 2 Coríntios 3,17. O Espírito Santo é Deus e Senhor. Apocalipse 22:17. O Espírito Santo opera na vida humana por meio da Igreja. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 14, versículos 16 ao 18, o versículo 26 e João 16, versículo 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Objetivo geral da lição: expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Objetivos específicos. Primeiro, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. E, por último, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Introdução. Neste trimestre, estudaremos as principais doutrinas que identificam um crente pentecostal e assembleano. Aprofundaremos os assuntos que formam parte do legado pentecostal deixado pelos pioneiros de um movimento que alterou os rumos dos protestantes evangélicos no mundo. Os pentecostais, e mais especificamente os assembleanos do Brasil, amam o Espírito Santo. Glorificam a Jesus em suas pregações, afirmam o batismo no Espírito Santo com a evidência de línguas, a atualidade dos dons espirituais e levam a sério a iminência da volta do seu Senhor, Jesus Cristo. Isso e muito mais será estudado ao longo desses 3 meses. No presente trimestre, o tema tratado será o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, que é o dom de línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Capítulo 1. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes em Jesus precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica.
A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. E mais, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, versículo 16. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Assim, habita nele o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, versículos 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade, e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O Espírito é inteligente e raciocina. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Ele é volutivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigissem à Bitínia. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou distribuindo cada um particularmente como lhe apraz. 1 Coríntios 12, versículo 11. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios e no poder do Espírito Santo. Romanos 15, 19. E a fonte de poder e milagres. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, assim como o coração humano, e também as coisas do futuro, e isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de o Espírito Eterno em Hebreus 9,14. É o Criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Uma boa aula de escola dominical admite um diálogo perfeito entre o professor e os alunos. Todo diálogo pressupõe um começo. Por isso, sugerimos essa pergunta: o Espírito Santo é uma pessoa? A ideia é motivar a você a se envolver com o tema a partir desse ponto de contato. Muitos irmãos e irmãs até acatam a lógica de que o Espírito Santo ser uma pessoa, mas igualmente permanece com dúvidas. Não por acaso, alguns já foram levados por vento de doutrinas que apresentam o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como uma força ativa. Isso lhe parece familiar? Essa pergunta é uma oportunidade para você perceber como está o conteúdo da sua mente em relação à doutrina bíblica. De acordo com a sua resposta, você poderá ver se é preciso ou não aparar algumas arestas doutrinárias dentro de você. Capítulo 2. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos várias vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas iguais em glória, poder e majestade.
A pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Em outro momento ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 14, versículo 10. O Espírito está também nessa Trindade. Houve uma época entre nós, os assembleanos, que alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Ainda hoje, é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Esse argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito Santo é Deus, logo ele pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. A verdade é que quando expressamos um culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glórias a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. Igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade, como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Quando falamos em consubstancial, estamos querendo dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Versículo 26. O Filho é consubstancial ao Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Jesus reivindicava plena divindade para o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ao chamar o Espírito Santo Alon Parakleton, que significa outro ajudador do mesmo tipo que ele mesmo, Jesus afirmou que tudo quanto pode ser afirmado a respeito de sua natureza pode ser dito a respeito do Espírito Santo. Por isso a Bíblia dá testemunho da divindade do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. O Salmo 104, versículo 30, revela o Espírito Santo como o Criador. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Pedro se refere a ele como Deus, em Atos 5, versículo 3 e 4. E o autor da Epístola aos Hebreus o chama de Espírito Eterno. Capítulo 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos, pois ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente
e no futuro. Sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. No Salmo 104, versículo 30, lemos: Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel, e também inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus como 70 anciãos auxiliares de Moisés, conforme lemos em Números 11 e 25, e também dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem um pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que Ele ficasse conosco para sempre. Essa foi a promessa de Jesus para a dispensação da Igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes em Jesus. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Na profecia de Joel, portanto, vemos uma expansão da atividade do Espírito Santo e não uma mudança de qualidade. Desde o Éden até hoje, Deus tem desejado a comunhão com a humanidade. Não tem fundamento a ideia de que o Espírito Santo era inativo entre os leigos do Antigo Testamento. A atividade do Espírito Santo na vida deles forma um paralelo com o seu envolvimento na vida dos que ele tem trazido a salvação dentro da igreja. O Espírito transforma o coração das pessoas e também as torna diferentes. Outro paralelo existe entre a vinda do Espírito sobre o indivíduo, revestindo-o de poder para o seu cargo ou ministério, e a plenitude do Espírito Santo na igreja. Roger Stronstag demonstra que um dos propósitos da plenitude do Espírito Santo é equipar os cristãos a cumprir o ministério profético de declarar a vontade e propósitos de Deus para a igreja e para o mundo. É possível que isso envolva um comportamento em comum. Mesmo não sendo assim, receber a plenitude do Espírito é um pico de experiência emocional, física e religiosa, visando assim um propósito específico. Não se pode, no entanto, viver continuamente, dia após dia, nesse pináculo. A presença do Espírito Santo em nós, a partir do momento da salvação, visa manter-nos em equilíbrio, dia após dia, momento após momento, principalmente após a experiência da chegada do Espírito Santo com poder sobre nós. Conclusão. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar aqui um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Amém.